Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pela sua graça, a graça da vida que nos deu em Cristo. Somos gratos pela sua igreja que foi ganha pelo sangue de Cristo. Somos gratos pela missão que concedestes a essa igreja e em favor disso oramos para que ela cumpra com sua missão. Por isso pedimos um verdadeiro avivamento sobre o seu povo, a começar com nós mesmos nesse lugar. E que o Senhor estende esse avivamento ao mundo todo. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe os seus missionários, os líderes da igreja, sustentando as suas mãos, a confiança em Ti, e que o Senhor supre as suas necessidades, que o Senhor renova a visão deles de ministério nesses tempos tão confusos, tão turvos, onde não sabemos com exatidade o que vai acontecer amanhã. Na verdade, nunca soubemos, mas tivemos a impressão que soubemos. Mas agora temos a certeza que, de fato, nós não sabemos como as coisas são e somos levados, querendo ou não, a viver mesmo pela fé, confiando no Senhor. E pedimos que o Senhor sustente os seus missionários, seus líderes, aonde eles estiveram. Pedimos de modo muito específico pela família do reverendo José João de Paula, que faleceu há pouco tempo. Lamentamos muito a sua perda, mas aprove ao Senhor o levar para Ti. Pedimos que o Senhor abençoe a sua família, sua esposa Sueli, seus filhos. O Senhor os conforta como só o Senhor mesmo sabe fazer isso. Abençoe também o seu presbitério, colegas de ministério, como a sua igreja, que deve estar de maneira profunda entristecidos. O Senhor seja com cada um. Nós os colocamos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, também gostaria que nós oremos nesse tempo pelo bem do nosso país. Muitas vezes a impressão que temos é que a realidade não é tão ruim quanto ela é de fato. Aliás, o ser humano ele tem a tendência de levar as coisas para o extremo. Seja é muito ruim além da realidade, seja é muito bem além da realidade. E a gente tem que ter equilíbrio. Mas o fato é que o Brasil ele está numa situação de profunda crise. E essa crise se estende em todas as áreas da sociedade. É claro que a maneira que os políticos, e muitas vezes até os líderes evangélicos tratam é que a coisa não está tão feia assim. E coloca o Brasil como está muito bem e faz apelo a várias ações do Brasil, que emprestou dinheiro e tudo mais. Mas devemos lembrar, meus amados, que se nós tenhamos um olhar mais profundo de avaliação, a gente percebe que não está nada bem. A começar com a espiritualidade, nós sabemos que as igrejas muitas vezes deixaram de cumprir com seu papel missionário e ignorou o seu envolvimento, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em sacrificar a si mesmo pelo reino de Deus. Não estou dizendo que ninguém faz isso, tampouco estou dizendo que nada é feito. Mas estou dizendo que há uma dificuldade quanto a isso. Há uma dificuldade muito tremenda quanto à reverência às autoridades. Há uma dificuldade muito grande quanto à obediência. Os conselhos, os pastores clamam, mas o povo continua andando pelo seu caminho sem ouvir. E nós experimentamos isso até no nosso meio, quando fazemos apelo a coisas simples, mas que não sejam cumpridas, infelizmente. Mas essa crise se estende no meio político, onde nós vemos desgastes, brigas, mudanças, e vemos que, de fato, a situação está não favorável ao bom andamento da economia. E há pouco tempo, aqueles que acompanham perceberam também a alta do dólar, que chega a quase em meados de R$6, e pelo que eu estou lendo, essa semana o real brasileiro foi a moeda mais desapreciada do mundo inteiro em relação ao dólar. Foi a pior desapreciação
da moeda. Isso, meus amados, colocou o Brasil no último lugar quanto a queda da moeda em relação à moeda internacional, que é o dólar. E como isso não bastasse, nós temos problemas na área de saúde, onde se faz que hoje o Brasil parece que está em terceiro lugar quanto ao número de contaminados e mortos do mundo. E quando se fala em mortes no parto, ou de gestantes, ou de crianças na hora gestacional, Brasil, por coronavírus, o Brasil está em primeiro lugar, é que não se fala muito dessa parte, mas o Brasil está em outro lugar, em primeiro lugar. Então, meus amados, isso não é muito favorável. É claro que não são notícias que nos agradam, mas são notícias que devem nos fazer a pensar, a mudar nossas atitudes em ver em que nós falhamos, em deixar de colocar sempre culpa em outras pessoas, se outros governantes fizessem ou não de outra forma, as coisas estariam melhor, e não nos isentar de responsabilidade por menores que somos, e nos reeducar. Mas com certeza precisamos orar. Então eu mencionei algumas crises, é claro que a gente poderia gastar muito tempo falando somente nisso, mas não é a hora para isso. Eu apenas queria dar esse contexto para que os irmãos não somente sejam presentes em oração de maneira superficial, mas entendam o que se passa, se coloca à disposição de Deus, e como você conversa com Deus sobre isso, e vê o que Deus tem a te dizer. Então vamos orar pelo nosso país que enfrenta todas essas dificuldades e ainda estamos na entrada do inverno, que não traz boas notícias, e porque o próprio inverno proporciona condições favoráveis para o vírus, o que nos deixa preocupados quanto esse isolamento vai se alongar e, portanto, a crise aumentar. Então, é claro que não são notícias boas, mas em tudo isso, nós somos chamados a confiar no Senhor, que seja lá como for a situação, é o Senhor que cuida dos seus. Vamos orar? Nos Pai, nosso Deus, nas suas mãos colocamos o nosso país, o Brasil. O Senhor sabe de todas as crises que existem no nosso país, as quais falamos, e aliás o Senhor sabe das verdadeiras crises a mais do que nós falamos e de maneira muito mais profunda. Por isso pedimos a sua graça para que esse país consiga voltar a sua face para ti, te buscar em arrependimento, mudar seus modos de vida, se arrepender dos seus pecados, buscar o Senhor e viver em obediência ao Senhor. Que o Senhor ajude esse país a se recuperar através de seguir ao Senhor. Recuperar economicamente, socialmente, politicamente, economicamente e principalmente espiritualmente. Que o Senhor tenha graça, que o Senhor proteja esse país de um caos sem precedente. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que são menos favorecidos, daqueles que registram uma pobreza profunda, daqueles que perderam seu emprego, daqueles que não têm mais auxílio, não têm mais por onde correr. Que o Senhor seja o auxílio deles. E que como igreja estejamos prontos a nos envolver e ajudar, amar, acolher, e não olhar somente para nós, mas olhar também para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor tenha misericórdia assim do nosso país. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, de onde nós vamos continuar a nossa meditação. Nós vamos ler a partir de versículo 15 até versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 15 até 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão,
não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Meus amados, acredito que esse texto é muito específico com a nossa situação em qual nós vivemos. É claro que a Bíblia toda, ela nos fala, Deus usa a sua palavra para falar as nossas vidas nas circunstâncias que nós nos encontramos. Mas esse texto, de forma muito específica, além do próprio ensino que ele tem para nós como Escritura, ele nos fala um pouco sobre esse tempo. Há muitas perguntas que estão pairando no ar. O que faremos? O que fazemos? O que é melhor fazer nessa pandemia? Se nós entrarmos um pouco na internet, nós vamos perceber que há muitos anúncios de exercícios para a pandemia, comida para a pandemia, como gastar seu tempo, como não fazer ou fazer certas coisas nesse período. Mas, meus amados, quanto de nós olhamos para a Escritura às vezes, o que essa Escritura diz sobre essa pandemia? Como que as Escrituras nos orientam nesse tempo? É claro que nós falamos algumas coisas de maneira geral, mas será que nós pensamos se existe algum texto específico sobre isso? Eu acredito que sim. E acredito que não existe somente um, mas um deles com certeza é esse. Eu gostaria que nós olhamos com atenção sobre esse texto que Paulo escreveu há muito tempo atrás. E isso é importante mencionar porque às vezes nós pensamos que nossos dias são maus e o que nós passamos talvez nunca se passou. E talvez nunca se passou das proporções que nós registramos agora da mesma forma. Mas nem sempre os dias foram melhores. Os dias foram maus em várias outras épocas. Portanto, meus amados, veja como Paulo trata para os seus escritores. Portanto, como homens novos, como homens nascidos de novos, como homens que se revestiram de Cristo. Portanto, vede prudentemente como andais. Em outras palavras, Paulo pede que nós tenhamos um olhar atento sobre a maneira que nós andamos, caminhamos nesse mundo. Que não somente andamos, não somente somos levados pelo vento, pela carruagem, mas que nós tenhamos atenção como andamos. E veja, meus amados, como Paulo usa essa frase. Ele não diz apenas onde nós andamos, mas como andamos. Porque às vezes nossos caminhos, eles são os mesmos como os demais. Enfrentamos os mesmos problemas que outras pessoas enfrentam. Nos lidamos com o mesmo sistema econômico, social que outras pessoas se lidam. Andamos, vamos dizer, no mesmo mundo, nas mesmas condições. Porém, Paulo, ele faz apelo a como. Como que nós andamos nesse mundo? Ser atento à maneira que nós caminhamos no meio disso tudo. O nosso caminhar deve ser diferente dos demais. O nosso caminhar deve refletir a Cristo. E aqui diz, veja prudentemente como andais por esse mundo. Eu diria que deveremos pensar que marcas nós deixamos por onde nós andamos. Se nós fazemos a diferença em nosso andar, ao passear pelo meio de povo, se nós transmitimos aquela aroma de Cristo, se nós
deixamos uma marca por onde andamos, se beneficiamos as pessoas, se nosso andar faz a diferença. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nascios, e sim como sábios. Veja como Paulo ele trabalha. Veja como Paulo trabalha sempre como não deve ser feito e como deve ser feito ao mesmo tempo. Não como nascidos, não como homens ignorantes, não como homem que não entende o que se passa ao seu redor, que não entende os tempos, que não entende as situações e assim por diante. Não como homens que são, vamos dizer, insensatos, sem avaliação, sem raciocínio, sem discernimento, simplesmente acatando e levando as coisas do jeito que são, sem levar em conta a gravidade das coisas, sem avaliar a emergência das circunstâncias, sem enxergar corretamente a realidade. Mas Paulo diz, e sim, como sábios, com sabedoria, como homens que têm compreensão, têm entendimento das coisas. Então, meus amados, a gente não pode se deixar somente levado. E nesses momentos nós procuramos informações a todo momento. Informações sobre vacina, informações sobre economia, informações de uma, de outra. Então nós estamos em busca contínua de informações para que de certa forma nós tenhamos um norte, para que de certa forma sejamos embasados em nossas decisões. Mas é preciso ser sábio, não se levar por tudo que aparenta, e ser sábio no sentido de ser criterioso, de avaliar aquilo, de filtrar as informações, de filtrar o que se passa e andar com sabedoria, com cuidado, levando em conta a palavra de Deus, orando e pedindo a direção de Deus. Nosso andar deve refletir sabedoria e não apenas ser conduzidos por qualquer vento de pensamento. E quando Paulo fala de ser sábio, ele relaciona isso à questão do tempo. Ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Existem duas conotações aqui. Primeira é a questão do tempo, de você aproveitar bem o tempo. O tempo ele é muito precioso. Tempo é algo que não se recupera. Tempo é algo que passa e passou. Você não tem mais nada a fazer a respeito. Não tem como você correr atrás. Você só tem vida pela frente. E o tempo se fala. E nós somos, meus amados, temporários aqui. E isso nós percebemos a todo dia. O nosso querido reverendo José João de Paula, que faleceu há 3 dias. Quem esperava? Ninguém. Foi uma surpresa para todos. Foi quase inacreditável. Ele estava bem. Um dia antes ele estava escrevendo um livro. Na verdade, continuava escrevendo um livro que estava fazendo, creio eu, se não estou enganado, com Lidório sobre o livro de Atos. E a família relata que ele estava bem, não registrou nada de estranho. O reverendo estava fazendo viagem uma atrás de outra, claro, não nesse período de pandemia, devido ao isolamento, mas estava em pleno ministério. Mas de repente, parou. Mas acredito que no caso dele aproveitou muito bem o tempo. Então nós não sabemos o dia que Deus aprove a ele nos levar para si. O tempo é curto. Nós não vivemos para a eternidade, mas a maneira que nós usamos o tempo faz muita diferença, não somente para nós, para a nossa relação com Deus, para a nossa recompensa eterna, mas como também para a vida dos outros e para cumprimento
da missão com a qual Deus nos deixou aqui, tanto como pessoas como igreja. Remindo o tempo. O tempo passa muito rápido e tempo é uma coisa que nós não podemos comprar. Então nós precisamos aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo envolve duas coisas. Primeiro, não perdê-lo com coisas fúteis, com coisas que não traz valor, não agrega valor para a nossa vida. E, meus amados, muitas vezes, por não ter visão daquilo que deve ser feito e por não estar moldados à vontade de Deus, nós fazemos coisas que até temos uma frase para isso, só para fazer o tempo passar, só para perder tempo. Muitas vezes, deliberadamente, nós queremos fazer algo para o tempo passar mais rápido. E como nós queremos sem querer morrer, queremos sem querer perder o tempo da nossa vida. E isso é um paradoxo, porque de certa forma nós não queremos morrer, nenhum de nós quer morrer, todos nós queremos viver mais. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes só queremos o tempo passar. Nós queremos chegar mais lá para frente, porque nós nos concentramos em alguma atividade, alguma coisa que nós queremos e que ela não está disponível no momento. Só que essa tem o seu tempo lá na frente para ser aproveitada. Mas o pior é que às vezes nós não podemos aproveitar, não aproveitamos isso no presente, porque não está no nosso tempo, mas coisas do nosso presente nós não os observamos. Então nós devemos nos preocupar com o próprio dia, ver o que Deus tem a nos dizer hoje e como nós podemos aproveitar o que há de ser feito hoje. Até porque o que está na frente, que nós esperamos, pode ser que nunca chega para nós. Então é preciso que nós ficamos atentos em não perder o tempo através de atividades que não produz. E usar, que é a segunda conotação, usar o tempo sabiamente, buscar agregar valor na nossa vida, buscar agregar valor na vida dos outros, buscar crescer, edificar, buscar fazer algo que traz frutos, edificar a nossa vida e usar o tempo em fazer o bem, remindo o tempo, usando bem o tempo e não se lidando com coisas fúteis. E Paulo dá um argumento do porquê isso. Porque os dias são maus. Em outras palavras, não são dias bons. E nós precisamos estar preparados. E estar preparado para os dias maus envolve naturalmente como você usou seu tempo, como você usou a sua vida. E se você não sabe usar a sua vida, com certeza os dias maus te pegam despreparado e os dias podem ser muito difíceis. Como, por exemplo, agora, os dias da pandemia em qual não são dias fáceis, são dias maus, de certa forma, estamos isolados em casa, mas esses dias é um tédio quando você não sabe usar o tempo. Quando você não vê o valor que o tempo que você tem, ele tem. Então, está certo que você e eu não podemos fazer todas essas coisas que nós desejamos a fazer, que gostaríamos de fazer, que estava dentro de uma rotina que tínhamos antes, mas é uma grande oportunidade que temos de ter tempo por coisas que antigamente nós não tínhamos e que elas são valiosas para a nossa vida hoje, são valiosas para o nosso ministério, são valiosas para a nossa família. Então, com certeza, nós não vivemos as mesmas coisas, mas não por isso elas deixam de ser sem valor. Por exemplo, eu viajava muito e isso fazia por onde me ausentar várias vezes de casas e, obviamente, os meus filhos sofriam todas as vezes com minhas saídas, principalmente o Tomás, que ele é pequeno. Mas, desde início do ano, não estou viajando e é uma grande graça para ele ficar comigo todos os dias. Ele está aproveitando e eu estou aproveitando esse tempo, eu acho um tempo bom,
porque eu posso ficar muito com meus filhos, coisa que eu sei que numa situação normal eu não teria todo esse tempo por conta do ministério, por conta das viagens que faz parte da nossa vida. Então, meus amados, nós devemos não lamentar esses tempos. É claro, não quer dizer com isso que nós somos favoráveis às consequências negativas desse tempo. Nós sabemos que alguns perderam o emprego, alguns têm outros tipos de prejuízos, mas ao mesmo tempo é preciso que tenhamos um olhar positivo sobre isso. E é claro, os dias são os maus, mas nós podemos aproveitar bem, no entanto, quando remimos o tempo. E nossos dias realmente não são bons, meus amados. A realidade é essa. E desde então não foram. No tempo de Paulo também os dias não foram bons. A grande questão é como andamos nesses dias. Se nós estamos preparados para esses dias. E o apóstolo Paulo continua em versículo 17 dizendo: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui Paulo nos dá uma preocupação que devemos ter, um trabalho. Não seja, portanto, não se torna insensato. E quando nós nos tornamos insensatos? O que é insensatez? Paulo está falando aqui em termos de uma pessoa ser menos intelectual, menos acadêmica, menos informada, ou uma pessoa que não tem poder de raciocínio. A que Paulo se refere aqui? Ele mesmo dá a resposta quando explica o que devemos, portanto, fazer. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós não temos a compreensão da vontade de Deus para nós, para os nossos dias, nós de fato nos tornamos insensatos. Quando nós não temos uma busca contínua pela vontade de Deus, de fato nós nos tornamos insensatos. Em outras palavras, insensatez e a falta de preocupação com o que Deus tem a dizer. Deixar de se preocupar com a vontade daquele que trouxe todas as coisas à vida, que sustenta toda a vida, que guia todos os eventos e a história da humanidade. E isso é insensatez, não conhecer a vontade desse Deus criador e majestoso. Em insensatez, você não se preocupar a saber a vontade de Deus com você, saber a vontade de Deus para esses dias. Portanto, ser sábio envolve naturalmente uma busca contínua da vontade de Deus. Se nós fazemos de novo a pergunta, o que fazer nessa pandemia, e não somente, mas mais ainda agora, procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Quanto de nós buscamos a face do Senhor para entender o que Ele tem a me dizer com toda essa pandemia? O que Ele quer me ensinar nesse tempo? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha igreja? Qual é a vontade de Deus para esse país? A busca em si nos mostra sabedoria, a buscar a vontade de Deus. A compreensão e o conhecimento da vontade de Deus nos dão uma sabedoria mais elevada ainda. E aí Paulo, ele vai em versículo 18 mostrando, no entanto, uma maneira oposta que as pessoas usam o seu tempo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo mostra, não perde, não engana a sua vida, não tenta fugir da realidade na diversão e deixar a sua mente voar. O vinho e a embriaguez, nesse contexto, tem o aspecto de você se embebedar a ponto de você não conscientizar bem, não se lidar com a realidade e simplesmente tentar ser bem, tentar ser feliz. Mas a Bíblia fala que a dissolução nessa atmosfera eufórica, ela não traz de fato a solução. E Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito. E isso é essencial. Talvez você pensa,
que essa frase meio que sai do contexto, mas na verdade, meus amados, para a compreensão da vontade de Deus, é essencial que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nos dá o entendimento daquilo que nós lemos e da nossa busca. E como que nós podemos nos encher com o Espírito Santo? É uma grande pergunta, porque não é como um copo de água que você leva e bebe. Mas enchei-vos do Espírito Santo é uma atitude em que nós devemos ter voluntariamente todo dia. Uma atitude em qual todos os dias nós pedimos de fato a Deus nos encher com o seu Espírito Santo e nos dar a graça de andar guiados pelo Espírito Santo e pedir a Deus todos os dias e nos dispor a isso. E veja que esse enchimento de Espírito Santo, ele leva automaticamente a certas coisas que modificam a nossa maneira de se relacionar. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, de Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós andamos no Espírito, nos leva a entender a nossa relação espiritual um com o outro, onde a nossa fala muda. E veja que ser cheio de Espírito Santo leva a gente a ter reflexão sobre a palavra de Deus e nossas conversas ser recheadas com a palavra de Deus. É uma atmosfera em qual nos unimos a louvar a Deus, usamos esse tempo para comunhão e ao mesmo tempo tenhamos um coração grato. Veja como a gratidão ela é introduzida nesse aspecto, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai. Mas se você coloca isso junto à frase que diz que os dias são maus, às vezes você pode perceber um paradoxo. Os dias são maus, mas nós devemos ser sempre gratos, dar graças a Deus. Mas como nós podemos ser gratos em dias maus? Apenas quando nós conhecemos a Deus de verdade, quando conhecemos a sua vontade. E versículo 21 ele encerra dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus amados, eu acho tão incrível a maneira que Paulo termina isso, mostrando uma pessoa cheia de Espírito Santo, é uma pessoa humilde. Não é uma pessoa que se sobressai sobre os outros, mas pelo contrário, é uma pessoa que é capaz de se sujeitar a outra pessoa. E essas são uma das características mais difíceis que nós vemos hoje no cristianismo. As pessoas tão fácil de dizer: quem é você para mandar na minha vida? E quem é você me dizer o que tem que fazer? Vê do seu trabalho, eu vou ver do meu. E assim, há uma rigidez em nossos relacionamentos, em qual nós não aceitamos nada, muito menos se sujeitar a um irmão simples da igreja. E não é uma sujeição de escravo, mas é uma sujeição onde mostra o nosso respeito e nossa abertura de atender um chamado de um irmão para qualquer coisa que é necessária, ser humildes e atender. Mas muitas vezes nós não atendemos porque temos um coração tão mau e às vezes olhamos isso como uma inferioridade. Mas se sujeitar não é inferioridade, é ser cheio de Espírito Santo. E meus amados, não somente em relações normais, mas até em relação à liderança da igreja, mesmo diante das autoridades, como é difícil para as pessoas se sujeitar. E muitas vezes esse coração ríspido quanto a essa questão, às vezes leva a pessoa a pensar: você não é homem, você não é como eu, só porque é pastor. Então as pessoas tratam com tanto desrespeito isso. A questão aqui não é de ser igual ou não ser igual, não é de ser mais importante ou menos importante, é uma sujeição mútua. E quando se trata de autoridade, a própria Escritura diz que nós devemos submeter aos nossos líderes. Mas hoje cada um faz o que quiser, ele se submete apenas ao seu próprio pensamento e faz o que quiser. E isso de fato
não é uma vida com Deus, não é uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, cabe se arrepender. Os dias não são fáceis, portanto, seja prudentes, seja sábios, aproveita bem o tempo e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela sua palavra que foi proferida nessa manhã. Que o Senhor nos conceda a graça de cumprir para com ela, nos tornar homem sábio, buscar compreender a sua vontade e andar com prudência nesse mundo, fazendo a diferença e glorificando ao seu nome. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, para que ela se arrepende dos seus pecados, da sua maldade, da sua falta de humildade, da arrogância, do egoísmo, da sua falta de servidão e se volta para o Senhor com profundo arrependimento, com desejo ardente de te conhecer, de buscar a sua face, de compreender a sua vontade, compreender a sua missão e a honra dessa missão para cada um. E que o Senhor nos levante das cinzas, nos renova em nossos espíritos, nos faz homens sábios, cheios de Espírito Santo. Uma igreja que serve ao Senhor, cumpre com sua missão, onde o Senhor seja glorificado. E que cresçamos assim, não somente em caráter, mas também em número. E que o Senhor seja gracioso para com todos nós. Em nome de Jesus. Amém.